Imagine viver uma noite de paixão com um completo estranho e acreditar que nunca mais o veria. Agora pense no choque de, anos depois, reencontrá-lo. Não em um bar, nem por acaso na rua, mas justamente como seu novo chefe. E pior, ele é o pai da filha que você criou sozinha esse tempo todo. Essa é a história de Ana, uma mulher que guardou um segredo por 2 anos até o destino colocá-la frente a frente com Pedro Medeiros, o homem que desapareceu sem deixar rastros. Prepare-se, porque essa trama envolve amor, segredos, revelações chocantes e decisões que podem mudar tudo. Fique comigo até o final, porque cada detalhe vai prender você na tela. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O aeroporto estava em completo caos naquela noite. Passageiros discutiam com atendentes, crianças choravam, malas eram arrastadas de um lado a outro. O relógio quase marcava meia-noite quando a voz metálica ecoou pelos alto-falantes. Atenção, passageiros do voo 347, com destino a São Paulo. Informamos que, devido às condições climáticas, o voo foi cancelado. Dirijam-se ao balcão para remarcar suas passagens. Ana suspirou fundo, sentindo o corpo pesar ainda mais. Ela já vinha de um dia exaustivo de conexões e esperas. Tudo o que queria era voltar para casa, tomar um banho quente e dormir abraçada ao travesseiro. Mas agora, estava presa em uma cidade estranha, sem previsão de saída até o dia seguinte. Pegou a mala pequena com um movimento automático, tentando ignorar a onda de frustração que subia por dentro. O voucher do hotel oferecido pela companhia aérea parecia pelo menos um alívio. Quando entrou no ônibus que levava os passageiros até o local, manteve o olhar perdido pela janela, sem prestar atenção nas conversas ao redor. Era como se estivesse isolada, em um universo particular de cansaço e silêncio. O hotel surpreendia pelo luxo. Lustres dourados pendiam do teto, refletindo a luz sobre o piso brilhante de mármore. O carpete macio abafava os passos e a recepção parecia saída de um cenário de cinema. Ana, acostumada a pousadas simples em viagens baratas, sentiu-se deslocada. Carregava a mala com discrição, torcendo para que aquela noite passasse rápido. Depois de deixar seus pertences no quarto, decidiu procurar algum lugar para relaxar. O bar, iluminado em tons de âmbar e decorado com madeira escura, parecia aconchegante. Pediu uma taça de vinho tinto e se acomodou em um dos bancos altos, observando o movimento suave do garçom atrás do balcão. Foi então que o viu. Ele estava sentado a poucos metros de distância, impecável em um terno escuro que realçava seus ombros largos. O rosto era marcado por feições fortes, os cabelos negros levemente desalinhados e um olhar que parecia analisar o ambiente com calma, sem pressa, como se nada pudesse abalá-lo. Não havia esforço em chamar atenção. A presença dele era naturalmente magnética. Ana desviou o olhar, surpresa com o impacto que aquele homem lhe causava. Mas foi tarde demais. Quando seus olhos se encontraram com os dele, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. O desconhecido ergueu o copo em um gesto discreto, quase um brinde silencioso. O sorriso dele não era amplo, mas tinha algo de confiante, envolvente, impossível de ignorar. O destino, caprichoso, tratou de aproximá-los. O garçom, distraído, trouxe 2 taças de vinho para Ana, causando uma situação inusitada. O homem se inclinou levemente e comentou em tom baixo, mas cheio de charme: "Parece que a noite resolveu brindar com você." Ela riu, nervosa, sem conseguir evitar. E assim começaram a conversar. Primeiro sobre o atraso dos voos, depois sobre viagens, coincidências, e pouco a pouco a conversa se aprofundou. Ele se apresentou apenas como Pedro, e cada palavra que dizia parecia arrancada de um lugar seguro e firme. Sua voz era grave, carregada de uma calma que contrastava com o caos do aeroporto horas antes. Ana, que sempre fora reservada, se viu revelando mais do que esperava. Falou sobre sua vida simples, sobre os sonhos que guardava, sobre como tentava sempre transformar frustrações em aprendizado. Ele, por outro lado, dividiu histórias de trabalho, desafios, viagens que o moldaram.
Era como se tivessem encontrado um refúgio um no outro naquela noite, sem destino certo. As horas passaram sem que percebessem. O bar esvaziou, mas eles continuaram, rindo de histórias banais, compartilhando silêncios confortáveis. Quando Pedro tocou de leve a mão dela para pegar o copo, Hannah sentiu o coração acelerar. O contato foi rápido, mas carregado de intensidade. No fundo, sabia que era uma loucura. Um estranho em uma cidade estranha, um encontro improvável, mas havia algo em Pedro que a atraía de forma irresistível. Quando ele sugeriu continuar a conversa em outro lugar, a hesitação durou segundos até que o coração tomou a frente da razão. O quarto do hotel se transformou em um universo à parte. Os olhares se prolongaram, os toques falaram mais que palavras, e cada gesto parecia carregar uma urgência silenciosa. Foi uma noite intensa, de entrega e vulnerabilidade. Ana sentiu-se viva de uma maneira que nunca havia experimentado antes, como se estivesse vivendo um instante roubado do destino. Quando o sol começou a invadir o quarto pelas frestas da cortina, Ana acordou. A cama ao lado estava fria. O espaço vazio parecia gritar. Pedro havia partido. Não havia bilhete, número, sobrenome. Nada. Apenas o perfume dele nos lençóis e a lembrança incandescente de uma noite que ficaria gravada para sempre. Sentada na beira da cama, abraçou os lençóis contra o peito, sentindo lágrimas discretas escorrerem pelo rosto. Não se arrependia, mas a dor da ausência era sufocante. Tentou se convencer de que fora apenas um encontro fugaz, que deveria ser esquecido, mas no fundo sabia. Aquela noite havia mudado algo dentro dela, de forma irreversível. O que Ana não sabia era que o destino ainda não havia terminado com ela. Aquela história, que parecia encerrada com uma despedida silenciosa, estava apenas começando. As primeiras semanas depois daquela noite foram estranhas para Ana. O mundo parecia o mesmo. Ônibus lotados pela manhã, o trabalho cansativo, as contas empilhadas na mesa da cozinha, mas dentro dela havia algo diferente. Era como se tivesse deixado um pedaço de si no quarto de hotel junto com Pedro, aquele desconhecido que surgira como um raio e desaparecera com a mesma intensidade. Ela tentava seguir em frente, mas a lembrança vinha nos momentos mais improváveis, no silêncio antes de dormir, quando o corpo ainda sentia a memória do toque dele, no reflexo do espelho, ao perceber um brilho diferente no olhar, até mesmo em músicas no rádio que pareciam traduzir a intensidade daquela noite. Foi em meio a essa rotina confusa que os sinais começaram a aparecer. Primeiro, os enjoos ao acordar, que ela insistia em atribuir ao estresse. Depois, a sonolência constante, que não combinava com sua energia habitual. Ana ignorou tudo, até que o atraso se tornou impossível de fingir. O calendário não deixava dúvidas. Na farmácia, o coração dela parecia querer saltar do peito. Comprou o teste escondendo a caixa no fundo da bolsa, como se fosse culpada de algo. Em casa, trancada no banheiro, esperou os minutos mais longos de sua vida. Quando a segunda linha azul surgiu no visor, seus olhos se encheram de lágrimas. Estava grávida. Ana caiu sentada no chão frio, abraçando os joelhos. O choro veio em ondas, misturando desespero e medo. Pedro desaparecera sem deixar nada além de lembranças. Nem telefone, nem sobrenome, nada. Ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, e ela jamais conseguiria encontrá-lo. Nos dias seguintes, a luta interna foi brutal. Uma parte dela pensava em desistir, em não levar a gravidez adiante. Mas bastava colocar a mão sobre o ventre para sentir um vínculo crescer, silencioso e inquebrável. É minha responsabilidade, repetia para si mesma, ainda assustada. E também é minha força. Conforme os meses avançavam, os desafios se multiplicavam. Os enjoos cederam lugar ao peso físico, às dores nas costas, às noites mal dormidas. O julgamento alheio também não tardou a chegar. Colegas cochichavam, vizinhos levantavam, sobrancelhas, parentes distantes faziam perguntas inconvenientes. Muitos insinuavam que ela inventava desculpas para esconder um romance proibido. Ana aprendeu a erguer o queixo e ignorar, mas cada palavra era como uma faca invisível.
O que a mantinha em pé era o amor que crescia junto com a barriga. Em cada ultrassom, quando ouvia o coração do bebê bater, sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha. A primeira vez que o pequeno pé chutou foi como um sinal. Não importava o que viesse, não estava mais sozinha. O parto aconteceu em uma madrugada silenciosa. Entre contrações dolorosas e lágrimas de esforço, Ana acreditou que não suportaria. Mas quando o choro da bebê ecoou pela sala de parto, tudo se transformou. Laura veio ao mundo com olhos atentos e cachinhos castanhos que já denunciavam a herança da mãe. Ao segurá-la nos braços pela primeira vez, Ana chorou como nunca, um misto de alívio e promessa. "Eu vou cuidar de você", sussurrou, beijando a testa da filha. "Não importa o que aconteça, você nunca vai ficar sozinha." Os meses seguintes foram de luta. Ana enfrentou madrugadas em claro embalando Laura, correndo atrás de fraldas mais baratas, improvisando papinhas com o que tinha em casa. Houve dias em que o cansaço parecia insuportável, em que chorava junto com a filha. Mas também houve dias em que o sorriso de Laura iluminava tudo, renovando suas forças. Entre dificuldades, Ana amadureceu. A cada desafio, descobria uma nova versão de si mesma, mais forte, mais resiliente. A mulher que um dia chorou no chão do banheiro, agora se erguia como mãe solo, decidida a criar a filha com dignidade. Pedro, o homem misterioso do hotel, tornava-se uma lembrança distante, quase um sonho confuso. Às vezes, no entanto, ela se pegava olhando para Laura e vendo traços que não vinham dela. Um olhar firme, uma expressão concentrada, detalhes que denunciavam a origem da menina. Nesses momentos, o coração apertava, mas Ana rapidamente afastava os pensamentos. "Ele não está aqui", dizia a si mesma, "e nós não precisamos dele." Ainda assim, no fundo, sabia que o destino tinha uma forma cruel de surpreender. E mesmo que tentasse ignorar, uma parte dela sempre temia e desejava que um dia Pedro descobrisse a verdade. Por enquanto, tudo o que podia fazer era viver um dia de cada vez, agarrada à promessa de que Laura nunca passaria pelo que ela passou. Ana não sabia, mas aquele recomeço silencioso seria apenas a preparação para o maior choque de sua vida. O futuro aguardava pacientemente, pronto para colocar pai e filha frente a frente. 2 anos se passaram desde que Ana ouvira pela primeira vez o choro de Laura no hospital. 2 anos de noites mal dormidas, de contas atrasadas, de correrias, mas também de risos inocentes, abraços inesperados e uma força que ela nunca havia imaginado possuir. A maternidade havia transformado sua vida. Não fora fácil nem justo em muitos momentos, mas cada sacrifício parecia pequeno quando comparado ao sorriso da filha. Laura, com seus cachinhos castanhos e olhos vivos, enchia o pequeno apartamento de vida. Era falante, curiosa e parecia carregar uma energia inesgotável. Gostava de desenhar casinhas com janelas grandes, de brincar com blocos coloridos e de cantarolar músicas inventadas na hora. Para Ana, ela era o centro de tudo, o motivo de acordar todos os dias e enfrentar o mundo. Mas apesar de todo o amor, Ana sabia que precisava oferecer mais. Não queria que a filha crescesse limitada às dificuldades que ela própria enfrentara. Por isso, entre mamadeiras e fraldas, noites em claro e risos de criança, encontrou forças para continuar estudando. Pegava apostilas usadas, cursos online gratuitos e qualquer material que pudesse aprimorar suas habilidades. Enquanto Laura dormia, Ana lia, anotava, fazia resumos. Às vezes, o cansaço era tanto que adormecia sobre os livros, mas nunca desistia. Foi durante uma dessas madrugadas que encontrou a vaga que mudaria sua vida. Navegava por sites de emprego quando os olhos se fixaram em um anúncio. Multinacional de renome busca secretária executiva para trabalhar diretamente com a alta diretoria. Requisitos: organização, proatividade, domínio em informática e boa comunicação. A princípio, Ana riu sozinha. A vaga parecia fora de seu alcance. Era uma grande empresa, de nome respeitado, e ela não tinha o mesmo nível de experiência de outros candidatos. Mas algo em seu coração a empurrou para frente. Por que não tentar? Pensou. Não tinha nada a perder.
Preparou o currículo com atenção, revisando cada detalhe. Comprou, em prestações, um tailleur simples, mas elegante, que transmitia seriedade. E dias depois, quando recebeu a notícia de que havia sido chamada para a entrevista, o coração quase saiu pela boca. Na manhã da entrevista, Ana deixou Laura com a mãe e saiu cedo, ansiosa. O prédio da empresa era imponente, com vidros que refletiam o céu e portas giratórias que pareciam um portal para outro mundo. Ao entrar, sentiu-se pequena, mas ergueu o queixo. Tinha prometido a si mesma que não deixaria o medo sabotar seu futuro. A entrevista foi conduzida por 2 recrutadores de postura séria. As primeiras perguntas foram formais: experiências anteriores, habilidades, expectativas salariais. Ana respondeu com calma, mas conforme a conversa avançava, algo mudou. Falou sobre sua capacidade de organização, sobre como aprender a lidar com múltiplas tarefas enquanto criava a filha sozinha, sobre resiliência diante de obstáculos. Não mencionou Pedro, nem a noite que mudara seu destino, mas deixou claro que era uma mulher moldada pela vida, que transformava dificuldades em força. Os recrutadores, antes distantes, trocaram olhares discretos de aprovação. Alguns dias depois, a ligação chegou. Ana fora contratada. Ela caiu em lágrimas na cozinha, abraçando Laura que, sem entender direito, ria e dizia: "Mamãe tá feliz?" "Muito feliz, filha", respondeu, beijando os cachinhos da menina. "Nossa vida vai mudar." A preparação para o primeiro dia foi quase cerimonial. Ana passou a noite arrumando a bolsa, conferindo documentos, deixando a roupa já passada e pendurada. Quase não conseguiu dormir. A ansiedade era maior do que qualquer exaustão. Ao olhar para Laura, adormecida com o ursinho nos braços, sussurrou: "É por você. Sempre por você." No dia seguinte, atravessou as portas de vidro da empresa com passos firmes. O saguão estava repleto de pessoas apressadas, vozes ecoando, telefones tocando. Os elevadores refletiam a própria imagem. Uma mulher mais madura, determinada, que não era mais a jovem que chorava no chão de um banheiro ao ver um teste positivo. Ana foi recebida pela equipe com cordialidade e conduzida ao setor em que trabalharia. Sentia o coração bater acelerado, mas também uma confiança diferente, como se cada passo fosse a prova de que ela pertencia àquele lugar. Enquanto percorria os corredores elegantes, observava quadros modernos nas paredes, salas de vidro repletas de reuniões e a energia de pessoas que carregavam consigo a seriedade de grandes negócios. Era um universo novo e ela estava disposta a conquistar seu espaço. Ana não sabia, porém, que aquele primeiro dia, que já parecia inesquecível por si só, guardava uma revelação que mudaria sua vida mais uma vez. O destino, sempre caprichoso, aguardava apenas o momento certo para mostrar que Pedro Medeiros nunca estivera tão longe quanto ela acreditava. O primeiro dia de Ana já havia sido intenso, repleto de orientações, reuniões de integração e a ansiedade natural de se sentir avaliada a cada gesto. Mas nada se compararia ao que a aguardava naquela tarde. Estava marcada uma reunião geral com a presença do diretor-presidente, o próprio comandante da empresa. Todos comentavam sobre ele nos corredores. Um homem brilhante, um líder implacável, jovem demais para ter chegado tão alto, mas com um talento incomparável. O nome ecoava pelos setores com uma mistura de respeito e reverência. Pedro Medeiros. Ana engoliu em seco quando ouviu o sobrenome. Pedro. O coração disparou. O mesmo nome do homem que desaparecera de sua vida 2 anos antes, deixando apenas lembranças e uma filha como prova daquele encontro. Tentou convencer-se de que era coincidência. Pedro era um nome comum, Medeiros também. Não podia ser ele. Não podia. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de vidro impecável, cadeiras de couro alinhadas e janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Os funcionários se acomodavam em silêncio até que, de repente, as portas se abriram. O som dos passos firmes ecoou pelo chão. Ele entrou. Pedro Medeiros. Ana sentiu o mundo parar. O mesmo olhar profundo, as feições marcantes, o porte seguro que tanto a fascinara naquela noite de hotel. Só que agora
Ele estava ainda mais imponente, vestindo um terno cinza escuro, perfeitamente alinhado, a gravata ajustada com precisão, a expressão firme de quem comandava tudo ao redor. O coração de Ana bateu descompassado, as mãos começaram a suar. A memória daquela noite a invadiu como uma enxurrada. Os risos no bar, o toque na mão, os beijos que incendiaram sua pele, a promessa silenciosa que jamais foi cumprida. E agora, ali, diante de todos, ele não era apenas Pedro, era seu chefe. Pedro percorreu o olhar pela sala, cumprimentando os funcionários com um aceno. Sua voz grave encheu o ambiente quando começou a falar sobre metas, inovação e disciplina. Ana tentava anotar, mas a mente estava distante. As palavras soavam abafadas pelo som de seu próprio coração. Por um momento, ela teve a impressão de que ele a olhava de forma diferente, como se algo nele buscasse reconhecimento. O olhar dele se deteve nela por segundos que pareceram eternos. Ana desviou imediatamente, tentando disfarçar, mas o impacto já estava feito. Quando a reunião terminou, os funcionários começaram a sair em fila. Ana se levantou, rezando para conseguir escapar despercebida. Mas antes que chegasse à porta, ouviu a voz que já conhecia tão bem. "Você é nova aqui, não é?" O corpo dela congelou. Virou-se devagar e encontrou o olhar dele fixo em seus olhos. O mesmo olhar que a havia atravessado 2 anos antes. "Sim", respondeu quase em sussurro. "Primeiro dia." Pedro estendeu a mão, firme, profissional. "Bem-vinda à empresa. Espero que faça um bom trabalho." O contato foi breve, mas intenso. Quando os dedos dele tocaram os dela, Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Ele, no entanto, não demonstrou reconhecer nada além de uma nova funcionária. Ana deixou a sala com o coração em pedaços. Por fora, manteve a postura profissional. Por dentro estava em frangalhos. Ele não lembrava, como poderia não lembrar? Uma noite que mudara sua vida inteira, que dera origem a Laura, parecia ter sido apenas um detalhe esquecido para ele. Nos dias seguintes, Ana fez de tudo para manter distância. Evitava cruzar com Pedro nos corredores, desviava o olhar em reuniões, respondia apenas o necessário. Mas quanto mais tentava se esconder, mais parecia chamar a atenção dele. Pedro a observava de forma sutil, intrigado com aquela mulher que parecia fugir sempre que estava por perto. Ele era conhecido por sua memória infalível, sua habilidade em captar detalhes que os outros ignoravam. E Ana, com sua postura nervosa, seu olhar que se desviava rápido demais, despertava nele uma sensação estranha de familiaridade. Havia algo nela que mexia com lembranças que ele não conseguia alcançar completamente. Naquela mesma semana, ao final de uma reunião, Pedro parou diante dela, como se não pudesse mais conter a curiosidade. "Eu sinto como se já tivéssemos nos visto antes", disse, o tom baixo, quase confidencial. "Estou enganado?" Ana engoliu em seco. O coração gritava para revelar, para libertar o segredo que a consumia. Mas o medo falava mais alto. O medo de perder o emprego, o medo de ser julgada, o medo de ver Laura exposta. Forçou um sorriso frágil e respondeu: "Deve ser coincidência." Pedro a observou por mais alguns segundos, os olhos estreitos, como se buscasse respostas escondidas. Depois apenas assentiu, mas a dúvida permanecia estampada em seu semblante. Ana saiu da sala sentindo as pernas trêmulas. O destino havia brincado com ela, unindo seus caminhos de novo. Mas agora o jogo era diferente. Ela não era apenas a mulher que passara uma noite com Pedro Medeiros. Era a mãe da filha que ele nunca soubera existir. E por mais que tentasse, Ana sabia, não conseguiria esconder esse segredo para sempre. Os dias seguintes foram uma verdadeira prova de resistência para Ana. O trabalho exigia foco absoluto, mas a cada passo dentro da empresa, a cada reunião ou troca de olhares, ela sentia o peso de um segredo que crescia como uma sombra. Estar diariamente diante de Pedro Medeiros era como viver entre o passado e o presente, dividida entre a lembrança da noite que mudara sua vida e o medo de que a verdade viesse à tona. Ana buscava se manter discreta, executava suas tarefas com precisão, entregava relatórios pontuais,
respondia e-mails com agilidade. Era elogiada por colegas pela competência e dedicação. Mas o que ninguém via era o esforço quase sobre-humano que ela fazia para controlar os tremores nas mãos quando Pedro passava perto, ou para esconder o olhar sempre que sentia o peso dos olhos dele sobre si. Pedro, por sua vez, parecia cada vez mais intrigado. Tinha o costume de observar os funcionários, medir o comprometimento de cada um. Mas com Ana era diferente. Não era apenas profissionalismo. Havia algo naquela mulher que despertava nele uma inquietação que não sabia explicar. A forma como ela desviava o olhar, a maneira como parecia nervosa na sua presença, até mesmo o timbre da voz que soava familiar. Era como se sua mente estivesse tentando puxar um fio de memória esquecido. Certa tarde, após uma reunião tensa com investidores, Pedro chamou Ana em sua sala para revisar alguns documentos. Ela entrou com passos cuidadosos, mantendo a postura séria, mas o coração acelerado. Enquanto falava, percebeu que ele a observava mais do que os papéis. O silêncio que se instalou depois da explicação a fez estremecer. "Eu tenho a sensação de já ter visto você antes", disse ele, quebrando o silêncio, a voz firme, mas curiosa. "Não sei onde, mas há algo em você que me parece familiar." Ana sentiu o estômago revirar. Sua mente gritava para falar a verdade, mas o medo a paralisou. Forçou um sorriso leve e respondeu: "Deve ser impressão, Sr. Medeiros. Coincidência, talvez." Pedro a olhou por mais alguns segundos, como se tentasse atravessar a superfície dela para enxergar além. Depois, apenas assentiu, mas a dúvida ficou impressa em seu olhar. Naquela noite, em casa, Ana desabou no sofá enquanto Laura corria pelo pequeno apartamento, mostrando um desenho recém-feito. Era uma casinha colorida, com duas figuras de mãos dadas e um sol enorme no céu. "Mamãe, olha", disse a menina sorridente. "É você e eu." Ana abraçou a filha, os olhos marejados. O coração doía. Não queria que Laura crescesse sem conhecer a verdade, mas também não queria arriscar perder tudo. Se Pedro descobrisse, poderia achar que ela estava tentando se aproveitar de sua posição. Ele era poderoso, dono de uma empresa gigantesca, e ela, apenas uma funcionária recém-contratada. Enquanto Laura dormia, Ana ficou diante da janela, refletindo. O segredo era como um peso sufocante. Sabia que não poderia escondê-lo para sempre, mas revelar naquele momento poderia custar não apenas o emprego, como também a tranquilidade da filha. Do outro lado da cidade, Pedro também não encontrava paz. A lembrança da noite no hotel, guardada como um fragmento distante, insistia em voltar à mente. Lembrava-se do riso leve, dos olhos que o desarmavam, da intensidade com que aquela mulher, sem nome, sem identidade, havia mexido com ele. Durante anos acreditara que era apenas uma lembrança efêmera, mas agora, diante de Ana, essa sensação se tornava mais forte. "Pode ser coincidência", dizia a si mesmo, mas no fundo, uma voz insistia: "Não é." A cada dia, o silêncio entre eles se tornava mais pesado. O ambiente profissional já não era suficiente para encobrir a tensão crescente. Ana fugia, Pedro observava, e a cada olhar cruzado, a verdade parecia empurrá-los para um confronto inevitável. Até que, certo dia, durante uma reunião, Ana deixou sobre a mesa da recepção um papel que Laura havia rabiscado antes dela sair de casa. Não percebeu o detalhe, distraída pela pressa. Era outro desenho inocente. Uma mulher de cabelos longos, uma criança sorridente e, ao lado, um homem de terno e gravata. Acima, em letras trêmulas, a palavra papai. Pedro foi quem encontrou o desenho. Segurou o papel, os olhos fixos nas linhas infantis, e sentiu o coração disparar. A respiração ficou pesada, as mãos tremeram levemente. Era coincidência demais. O pai, de terno e gravata, parecia uma versão caricata de si mesmo. O choque o atingiu em cheio. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. A sensação de familiaridade, o olhar nervoso de Ana, o silêncio quando perguntado sobre sua vida pessoal. Algo dentro dele já sabia a resposta, mas precisava ouvir de sua boca.
E naquele instante, Pedro tomou uma decisão. Não descansaria até descobrir a verdade. O fim daquele expediente parecia comum para todos, menos para Pedro. O desenho infantil continuava em sua mão, dobrado discretamente no bolso do paletó, como uma prova silenciosa que queimava contra o peito. Ele mal conseguia prestar atenção às últimas reuniões do dia. As palavras dos executivos se misturavam em um ruído distante, porque sua mente estava presa naquelas linhas coloridas e na palavra que ecoava dentro de si: papai. Quando a noite chegou, a empresa esvaziou-se aos poucos. Ana, ocupada em organizar alguns relatórios, foi uma das últimas a deixar a sala. Caminhava apressada pelos corredores quando ouviu a voz dele, firme, carregada de uma tensão diferente. Ana, precisamos conversar. O coração dela parou por um instante. Virou-se devagar e encontrou Pedro parado à porta de sua sala, o olhar fixo nela. A atmosfera era pesada, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Claro, Sr. Medeiros, respondeu, tentando soar calma, mas a voz traiu sua inquietação. Ele não disse nada de imediato. Apenas caminhou até a mesa dela e colocou o desenho em cima, abrindo-o com cuidado. Ana sentiu o sangue gelar ao reconhecer os traços de Laura. Era o desenho que a filha havia feito naquela manhã. Esse desenho é da sua filha, não é? A voz dele era baixa, mas firme. Ana engoliu em seco. As mãos tremiam. É sim. Laura gosta de desenhar. Pedro a interrompeu aproximando-se. E quem é o pai dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana tentou desviar o olhar, mas Pedro não lhe deu chance. Ele a fitava intensamente, como se estivesse pronto para atravessar qualquer barreira. Eu tenho o direito de saber, Ana. A voz dele soou mais dura. Essa criança é minha filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela antes mesmo da resposta. A verdade que carregava como um peso insuportável estava finalmente à beira de ser revelada. Respirou fundo, os olhos marejados, e sussurrou: sim. A palavra ecoou como um trovão. Pedro recuou um passo atordoado. O corpo inteiro parecia entrar em choque. Ele levou a mão aos cabelos, respirando fundo, como se tentasse absorver o impacto. Meu Deus, murmurou. Eu tenho uma filha, e você nunca me contou. Ana avançou um passo, desesperada para explicar. Eu não tive escolha. Pedro, eu acordei sozinha naquela manhã. Você desapareceu sem deixar nada, nem um número, nem um sobrenome. Eu não sabia quem você era. Como eu poderia te encontrar? Você podia ter tentado. Ele explodiu, a raiva transbordando. Podia ter feito qualquer coisa para me procurar. Mas não. Você decidiu esconder. 2 anos, Ana. Bateu com a mão na mesa, a voz carregada de dor. Eu perdi 2 anos da vida da minha filha. Ana soluçou, as mãos pressionando o peito. Você acha que foi fácil para mim? Eu enfrentei tudo sozinha. Os julgamentos, as noites em claro, as contas, o medo. Eu criei Laura com cada gota de força que tinha. Não escondi por egoísmo. Eu escondi porque não sabia se você acreditaria em mim, se não acharia que eu estava tentando me aproveitar do seu dinheiro. Eu quis proteger minha filha. Pedro ficou em silêncio, mas o olhar dele estava tomado por uma mistura de fúria e vulnerabilidade. Cada palavra de Ana parecia acertar em cheio, mas o orgulho ainda o mantinha erguido. Proteger? Repetiu, a voz embargada. Você a protegeu de mim. Me tirou a chance de ouvir o primeiro choro, de estar lá nos primeiros passos, de ser chamado de pai. Ana caiu em prantos, incapaz de conter a dor. Eu não queria que fosse assim. Eu nunca quis. Pedro deu alguns passos para longe, as mãos apoiadas na mesa, respirando fundo como se o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Quando voltou a encará-la, os olhos estavam marejados, mas endurecidos. Eu preciso de tempo. A voz saiu mais baixa, mais cortante. Não sei se consigo perdoar o que você fez. As palavras atingiram Ana como uma facada. Tentou falar, mas a garganta não deixou. Pedro pegou o desenho da mesa, dobrou-o com cuidado e saiu da sala sem olhar para trás, deixando-a sozinha com as lágrimas e o coração despedaçado.
Naquela noite, Ana voltou para casa em silêncio. Laura correu para abraçá-la, mostrando orgulhosa mais um rabisco colorido. Ana a pegou no colo e chorou, escondendo o rosto nos cachinhos da filha. Eu fiz o melhor que pude, pensou, mesmo que a dor da rejeição ainda queimasse. Do outro lado da cidade, Pedro permaneceu acordado, olhando para o desenho em cima da mesa. O copo de uísque permanecia intocado. Seus olhos fixos na palavra papai o torturavam. A raiva ainda queimava, mas por baixo dela havia uma dor ainda maior. A de ter perdido o tempo mais precioso da vida de sua filha. E naquele silêncio, uma certeza se formava dentro dele. Não descansaria até conhecer Laura. O fim de semana chegou, mas para Ana não houve descanso. Cada palavra de Pedro na noite anterior ecoava dentro dela como um martelo. Eu preciso de tempo. Não sei se consigo perdoar o que você fez. Desde então, ele não dera mais notícias. No trabalho, cancelara reuniões internas, delegara tarefas para diretores intermediários e mergulhara em compromissos externos. O silêncio dele era ensurdecedor. Ana tentava manter a rotina com Laura, mas o coração estava em pedaços. Observava a filha brincar no chão da sala, cantarolando músicas inventadas. E se perguntava se havia feito o certo em esconder a verdade por tanto tempo. Eu só queria protegê-la, repetia para si mesma. Mas agora, temia ter perdido Pedro para sempre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro também não encontrava paz. Sentado em sua cobertura luxuosa, encarava o horizonte iluminado pelas luzes da cidade. O desenho de Laura estava sobre a mesa de centro, já amassado de tanto ser manuseado. Ele tentava se convencer de que sua raiva era justificada, mas a cada vez que olhava para o rabisco infantil, uma dor maior o consumia, a de não ter estado presente. No domingo à noite, incapaz de suportar o turbilhão de sentimentos, Pedro pegou o carro e dirigiu até o bairro simples onde Ana morava. Estacionou diante do prédio e ficou lá, observando as janelas iluminadas. Por alguns minutos, viu sombras se movimentarem lá dentro. E então, uma cena que o atingiu como uma flecha. Pela janela da sala, viu Ana e Laura sentadas no tapete, rindo juntas. Laura mostrava um desenho novo e Ana aplaudia como se fosse a maior obra-prima do mundo. Pedro sentiu os olhos arderem. Aquela era sua filha. Aquele riso também lhe pertencia. Mas, em vez de subir, bateu no volante e permaneceu imóvel. Não tinha coragem de entrar. O orgulho ferido ainda falava mais alto, e a mágoa de ter perdido tanto tempo o paralisava. Na segunda-feira, quando finalmente retornou à empresa, Pedro parecia outro. Frio, distante, como se tivesse erguido um muro intransponível entre ele e Ana. Durante uma reunião, ela entrou para entregar relatórios e sentiu o peso do olhar dele. Não mais de curiosidade ou dúvida, mas de amargura. Após a reunião, Pedro a chamou para sua sala. O coração de Ana se apertou. Entrou devagar, mantendo a postura profissional, mas por dentro tremia. "Feche a porta", ordenou ele sem levantar os olhos dos papéis. O silêncio na sala era sufocante. Quando finalmente ergueu o olhar, os olhos de Pedro estavam marejados, mas duros. "Por que, Ana?", perguntou, a voz embargada. "Por que você achou que podia decidir sozinha?" Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas se acumularem. "Eu não decidi te apagar da vida dela, Pedro. Eu acordei sozinha naquela manhã, sem nada além do seu primeiro nome. Eu não sabia como te encontrar. Quando descobri a gravidez já era tarde demais. E depois eu tive medo. Medo de que você não acreditasse, de que me acusasse de querer o seu dinheiro." Pedro bateu a mão na mesa, levantando-se de repente. "Você tinha que ter tentado." A voz dele ecoou pela sala. "Eu tinha o direito de saber. 2 anos, Ana. 2 anos em que minha filha deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras, e eu não estava lá." As lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu não queria te afastar. Eu só queria proteger Laura." Ele passou as mãos pelos cabelos em desespero. "Proteger? Você a protegeu de mim, como se eu fosse uma ameaça." A voz dele agora era mais baixa, mas carregada de dor. "Eu me sinto enganado, roubado.
Ana tentou se aproximar, a voz quebrada. Pedro, me escuta. Eu fiz o melhor que pude. Eu nunca quis que fosse assim. Mas ele recuou, erguendo uma barreira invisível. Eu não sei se consigo perdoar você. A declaração saiu como uma sentença. Preciso de tempo, e talvez esse tempo nunca seja suficiente. O coração de Ana se partiu em 1000 pedaços. Quis gritar, dizer que também sofrera sozinha, que cada noite em claro também fora dele, que Laura não precisava apenas de um pai presente agora, mas de um homem que entendesse. Mas as palavras morreram na garganta. Pedro pegou o paletó, se virou e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Ana permaneceu imóvel, os olhos fixos no vazio. Sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Sabia que o abismo entre eles havia se aprofundado ainda mais. Naquela noite, ao chegar em casa, Laura correu para abraçá-la. Ana a pegou no colo, beijou seus cachinhos e chorou em silêncio. Não podia permitir que a filha percebesse sua dor. Sussurrou para si mesma quase como uma oração. Eu vou aguentar. Por você, eu vou aguentar. Do outro lado, Pedro olhava pela janela de seu apartamento. A cidade brilhava, mas ele só enxergava o vazio dentro de si. Tentava se convencer de que o afastamento era necessário, que precisava de tempo para entender. Mas no fundo, já sabia. O amor por aquela filha desconhecida começava a nascer com força, e esse sentimento o puxaria de volta para perto delas, por mais que tentasse resistir. Os dias seguintes foram de silêncio e distância. No trabalho, Pedro se mantinha frio, limitado às questões técnicas e aos relatórios que exigia de Ana, sem um olhar mais prolongado, sem uma palavra fora do estritamente necessário. Era como se tivesse construído um muro entre eles, alto e impenetrável. Para Ana, cada encontro era doloroso. Cumpria suas tarefas com disciplina, mas, por dentro, sentia o coração se despedaçar. O medo de perder Pedro de vez se misturava à esperança de que, de alguma forma, ele buscasse a filha. Foi exatamente isso que começou a acontecer. O desenho de Laura guardado no bolso do paletó queimava na consciência dele. À noite, quando estava sozinho em sua cobertura silenciosa, Pedro não conseguia pensar em mais nada além daquela palavra infantil escrita em letras trêmulas. Papai. Ele havia perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros sorrisos, mas ainda havia tempo de não perder o resto. No sábado seguinte, após horas de indecisão, Pedro criou coragem. Foi até o prédio simples onde Ana morava. Desta vez, não ficou apenas observando de longe. Subiu as escadas, cada degrau parecendo pesar toneladas. Quando bateu na porta, Ana demorou alguns segundos para atender. Ao abrir, se surpreendeu com a visão dele ali, à sua frente, com o semblante mais vulnerável do que jamais vira. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula. Pedro respirou fundo. "Eu quero conhecê-la." O coração de Ana acelerou. Sem saber se fazia bem ou mal, abriu a porta. Laura estava na sala sentada no tapete colorindo um caderno. Quando levantou os olhos, viu o homem desconhecido entrar. Ana se agachou ao lado dela e disse com voz suave: "Filha, esse é o Pedro. Ele é um amigo da mamãe." Laura o olhou curiosa. Pedro se ajoelhou devagar, ficando na altura dela, e ofereceu um pequeno ursinho de pelúcia que trazia na mão. "Olá, Laura." Sua voz era suave, quase insegura. "Posso brincar com você?" A menina sorriu e pegou o brinquedo. "Papai do ursinho", disse rindo antes de voltar a colorir. Pedro sentiu o peito apertar. As lágrimas ameaçaram cair, mas ele conteve. Sentou-se no tapete ao lado dela, ajudando-a a organizar os lápis de cor. Ana observava a cena com o coração na garganta, dividida entre o medo e a emoção. Nas semanas seguintes, Pedro passou a visitar mais vezes. No início, era apenas para brincar alguns minutos, mas logo começaram a sair ao parque, a tomar sorvete, a passear na pracinha. Laura, naturalmente, se afeiçoou a ele. Gostava de mostrar seus desenhos, de pedir que ele a empurrasse no balanço, de segurar sua mão pequena com confiança. Para Pedro, cada momento era uma revelação.
Descobria a filha pouco a pouco, como se estivesse abrindo um presente todos os dias. E quanto mais tempo passava com ela, mais entendia o que havia perdido e mais determinado ficava a não desperdiçar nenhum minuto dali em diante. Hannah, observando, sentia o coração se aquecer e ao mesmo tempo temer. Ver Pedro com Laura era emocionante, mas também doloroso. Será que ele realmente estava pronto para ser pai? Será que aquele reencontro resistiria às feridas do passado? Certo dia, após um passeio no parque, Laura adormeceu no carro. Quando chegaram ao prédio, Ana a levou para o quarto e a colocou na cama. Ao voltar para a sala, encontrou Pedro parado na varanda, olhando a cidade iluminada. O silêncio entre eles era denso, mas diferente de antes. "Ela é incrível", disse ele, a voz embargada. "Cada sorriso dela é como se eu estivesse ganhando uma segunda chance." Ana se aproximou devagar. "Ela sempre foi incrível. E eu só fiz o que pude para não deixar faltar amor." Pedro virou-se para ela. Seus olhos estavam marejados. "Eu errei, Ana. Naquela noite, eu deveria ter ficado. Eu deveria ter te dado ao menos meu nome, meu contato. Se não tivesse desaparecido, talvez nada disso tivesse acontecido." Ele respirou fundo, a voz firme. "Mas se você me permitir, quero passar o resto da minha vida corrigindo isso." As lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu tive medo, Pedro. Medo de você não acreditar, medo de ser acusada. Mas nunca quis te afastar dela." Ele se aproximou e segurou sua mão com cuidado. "Eu acredito em você. E mais do que isso, eu quero estar com vocês. Não só como pai da Laura." Sua voz falhou por um instante, mas ele prosseguiu. "Eu quero estar ao seu lado também." O coração de Ana disparou. Por alguns segundos, apenas se olharam, como se todo o passado estivesse sendo ressignificado naquele instante. Então, ele a puxou suavemente, e os lábios se encontraram em um beijo carregado de emoção. Não era mais o beijo arrebatador de dois estranhos em um hotel distante, mas o encontro de duas pessoas que haviam passado por dor, medo, e ainda assim se reencontravam no amor. Naquele momento, Ana entendeu que o perdão não era esquecer o que havia acontecido, mas decidir seguir adiante, construir algo novo. E Pedro, com o coração finalmente aberto, soube que nunca mais as deixaria. Meses se passaram desde o dia em que Pedro e Ana se permitiram enfim deixar o passado para trás e abraçar o presente. A vida deles não se transformou em um conto de fadas da noite para o dia. Havia feridas que ainda doíam, cicatrizes que o tempo precisava suavizar, desconfianças que teimavam em surgir em meio às madrugadas silenciosas. Mas pouco a pouco, o amor se sobrepunha a tudo, e o que antes era medo e dor, agora começava a se transformar em confiança, companheirismo e esperança. A casa simples de Ana ganhou novas cores. Brinquedos se espalhavam ainda mais pela sala, mas agora, ao lado deles, havia também livros de negócios que Pedro deixava quando passava a noite ali. Laura adorava a nova rotina. Já não estranhava a presença constante de Pedro. Pelo contrário, corria para os braços dele sempre que o via chegar. Às vezes, o chamava pelo nome. Outras, em momentos espontâneos, deixava escapar a palavra que fazia os olhos dele marejarem: papai. Foi numa tarde ensolarada que isso aconteceu de forma definitiva. Estavam os três no parque, aproveitando o dia. Pedro empurrava Laura no balanço, rindo junto com ela a cada vez que o vento bagunçava seus cachinhos. Hannah, sentada no banco ao lado, observava com o coração cheio. Até que de repente Laura gritou sorridente: "Vai mais alto, papai." Pedro parou, incapaz de se mover por um instante. O mundo pareceu se silenciar, restando apenas aquela palavra ecoando no ar. Olhou para Ana, os olhos marejados, e viu nela a confirmação. Sim, ele era pai. E naquele instante, sentiu-se completo. As mudanças também se refletiram fora da vida doméstica. No trabalho, Pedro, que antes era visto apenas como o executivo implacável, começou a revelar um lado mais humano. Não deixara de ser exigente, mas agora os funcionários notavam um brilho diferente em seu olhar, uma calma nova em seus gestos.
Muitos atribuíam isso a boatos de que sua vida pessoal havia mudado, mas ninguém sabia a verdade. Já Ana, que antes entrara naquela empresa como mais uma funcionária, agora caminhava com confiança. Continuava dedicada, mas havia nela um ar de segurança que todos percebiam. E Pedro, apesar de ser seu chefe, fazia questão de respeitar a linha profissional no trabalho. O que tinham fora dali era só deles, e isso tornava tudo ainda mais especial. As noites de família se tornaram rotina. Jantavam juntos, brincavam com Laura, assistiam filmes no sofá. Pedro aprendeu a preparar panquecas, sua especialidade para o café da manhã, que Laura apelidou de rodinhas de papai. E Ana, que tantas vezes chorara em silêncio, agora sorria sem medo, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Alguns meses depois, em uma noite tranquila, Pedro preparou algo diferente. Convidou Ana para jantar na varanda de seu apartamento. A mesa estava arrumada com velas, o cheiro de flores preenchia o ar e a vista da cidade iluminada completava o cenário. Laura já dormia no quarto ao lado, exausta após um dia inteiro de brincadeiras. Durante o jantar conversaram sobre a vida, sobre os planos para o futuro, sobre os sonhos que agora compartilhavam. Pedro, visivelmente nervoso, segurava algo no bolso. Quando o silêncio confortável se instalou, ele se levantou, caminhou até Ana e segurou suas mãos. Ana, começou a voz firme, mas embargada de emoção. Quando te conheci, achei que seria apenas uma noite, uma lembrança bonita em meio ao caos da vida. Mas você se tornou tudo. Você e Laura são minha razão, meu norte. Ele respirou fundo, ajoelhando-se diante dela. Eu não quero perder mais tempo. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero construir uma vida com você. Você aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram pelos olhos de Ana. O coração batia acelerado, mas não havia dúvidas. Ela sorriu emocionada e respondeu com firmeza. Sim. Pedro colocou o anel em seu dedo e os dois se abraçaram sob a luz suave da noite. Foi um abraço longo, carregado de promessas silenciosas. Um abraço de quem já havia perdido muito, mas estava decidido a nunca mais soltar. Naquela mesma noite, enquanto voltavam para o quarto e viam Laura dormir tranquila, Ana encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Agora somos uma família de verdade. Pedro a envolveu com o braço olhando para a filha adormecida. Sempre fomos, Ana. Só demoramos para entender. E assim, entre risos de criança, beijos roubados na cozinha e planos para o futuro, Pedro, Ana e Laura aprenderam que o destino pode ser cruel e imprevisível, mas também sabe recompensar aqueles que têm coragem de amar. O passado se tornara apenas parte de sua história. O presente era deles, e o futuro, enfim, os aguardava como uma família. Às vezes, o destino se apresenta de forma cruel, arrancando pessoas dos nossos caminhos e deixando apenas o vazio das lembranças. Mas o mesmo destino, em sua sabedoria silenciosa, também sabe unir novamente aqueles que estão destinados a compartilhar o mesmo coração. Ana e Pedro descobriram que o amor não nasce apenas dos instantes perfeitos, mas também das dores, das ausências e das segundas chances. Foi na coragem de perdoar e na vontade de recomeçar que encontraram a verdadeira força de estarem juntos, não como estranhos marcados por uma noite, mas como companheiros moldados por uma vida inteira de aprendizados. E no olhar inocente de Laura, que agora chamava Pedro de pai sem hesitar, estava a prova mais pura de que o amor é capaz de atravessar o tempo, superar os erros e renascer mais forte. Porque no fim, não importa o que foi perdido no passado. O que realmente transforma é a decisão de viver o presente intensamente e escrever lado a lado uma nova história. Uma história em que não existem mais segredos ou despedidas silenciosas. Apenas a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.